Se João era a voz que clama no deserto, nós somos a voz que clama nos últimos dias. Amém? A igreja é a voz que clama nos últimos dias. O clamor para que haja o arrependimento, para que nós nos quebrantemos. O clamor para que haja o arrependimento, a começar de nós mesmos. O clamor para que haja o quebrantamento, a começar de nós mesmos. O clamor para que haja o avivamento, a começar de nós mesmos. Amém. Isaías 53, 5. Isaías 53. Achou todo mundo? Mas ele foi traspassado por causa das nossas, foi esmagado, na minha tradução tá. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora dá uma corridinha lá em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Preste bem atenção no seguinte. E disse-lhes: então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O texto de Isaías que estava falando, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nesse texto de Mateus é exatamente o cumprimento daquilo que Isaías profetizou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, ou seja, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus que viria sobre nós, nesse momento, narrado em Mateus 26, vem de toda a humanidade vem sobre Cristo. Amém? Senhor, nós consagramos este tempo a Ti. Fala conosco e fala até aquilo que a nossa alma não quer ouvir, a nossa carne não quer ouvir. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, que o Teu Espírito possa falar com liberdade no nosso meio. A Tua voz ecoe no nosso interior, nos nossos corações, e fique guardada por muito tempo. Essa voz fique ecoando para sempre. Essa voz ouvida aqui hoje possa ecoar na nossa mente. Em nome de Jesus, fala conosco. Exorta, cura, transforma, restaura, disciplina. Todo valente está amarrado no abismo. Toda e qualquer atrapalhação está desfeita. E a Ti nós daremos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Pode se sentar. Hoje nós vamos falar sobre entendendo a gravidade. O pastor vai falar sobre física hoje? Não, não tem nada a ver com física. Não vou falar sobre física, estou falando sobre a gravidade daquilo que aconteceu. Nós acabamos de ler 2 textos que relatam exatamente a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. A gravidade que o pecado trouxe para a humanidade. Desde que Adão pecou. Certo? Depois que Adão pecou, todo ser humano ficou fadado, essa que é a grande realidade, ficou fadado a nascer com o pecado enraizado dentro de si. Todo ser humano nasce com o pecado, nasce no pecado. O próprio Davi diz: nasci no pecado. Então, se nós nascemos no pecado e nascemos dessa forma, qual seria a forma de se voltar para Deus? Se não através do próprio Cristo? Se não através do sacrifício que foi feito por nós? Então, o pecado é algo extremamente grave. E que talvez nos dias de hoje, muitos tenham relativizado e tratado como algo não tão sério assim. É algo que desagrada a Deus, mas sabe aquela coisa que tipo Deus releva? Eu fiz aquela besteirinha pro meu pai, mas meu pai me perdoou e já estamos de bem de novo. Sabe? Você acha que se não fosse algo tão sério, seria necessário um inocente morrer? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. É justo um inocente morrer por um pecado, por uma culpa, por um crime que ele não cometeu? É justo? É justo um cara, como acontece muito, já aconteceu muitas vezes nos Estados Unidos, um cara ser condenado à pena de morte por um crime que ele não cometeu? Assisti uma série uns tempos atrás que fala de um cara que ele é preso à prisão perpétua por um crime que ele não cometeu, e aí depois ele vai e dentro da cadeia se forma advogado para defender as causas dos presos, mas ao mesmo tempo para defender a sua própria causa, para ele mesmo tentar se salvar e sair da prisão. Muito interessante. É justo um inocente ser condenado por um crime que ele não cometeu? Não, não é justo. Assim como também não seria justo um inocente ir para a cruz por um crime, não só por um crime, né? Por vários crimes, múltiplos crimes que ele não cometeu. O que é ainda muito pior, milhões de vezes pior. Então aí está a gravidade do pecado, aí está a gravidade daquilo que eu e você não devemos brincar, não devemos nem de brincadeira, nem de longe brincar com isso. Então, a partir do momento que Adão peca e que ele desobedece aquilo que Deus fez, Deus havia dado para ele um mandamento somente: não é para comer da árvore do meio do jardim. Ponto. E aí ele desobedece, e aí tudo acontece e começa a ser gerado várias consequências. E o homem começa a se deteriorar. Sabe o que é deteriorar? É se desfazer cada vez mais, se afundar cada vez mais no pecado.
se destruir cada vez mais. A gente vê o próprio exemplo de Sodoma e Gomorra, dos tempos de Noé, por exemplo, também. Dos tempos de Sodoma e Gomorra, que o negócio era tão sério que até os anjos, os caras tinham um desejo sexual pelos anjos. Então, e aí nos dias, a gente traduz para os dias de hoje também, porque lá o próprio Jesus fala que a vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo os dias de Noé. Jesus está sendo pregado, a palavra está sendo espalhada, tem igreja para todo canto aqui, onde você vai, cada esquina, e as pessoas mesmo assim querem viver a sua própria vida. Há quem diga que Jesus é legal, mas o que estraga os seus fãs. Há quem diga que Jesus é legalzão, é bacana, mas o seu corpo é como eu falar assim, é como você vir me dizer e falar assim: pastor, o senhor é top, hein? Meu, mó da hora conversar com você. Mas assim, eu não gosto da pastora. Ela é chata pra caramba. Eu não gosto dela. Faz sentido isso? Aonde eu já deixei de ir em muitos lugares, eu já deixei de ir na casa de familiar meu, porque a minha esposa e os meus filhos não eram bem-vindos. Eu já deixei de ir e não fui. Eu já tirei pessoas. São coisas assim tão detalhezinhas que a gente vai percebendo os detalhes, né? A pessoa curte só a foto quando você está sozinho, não, sabe? Você vai percebendo alguns detalhes. Não aceita a minha família, não aceita a minha esposa. É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas querem um Jesus facilitador, sabe? Elas querem um evangelho que alivia. Elas querem só a parte boa, entre aspas, né? Tomai de mim o vosso jugo, tomai de mim o meu jugo, é suave, o meu fardo é leve, acharei descanso para a vossa alma. Né? Eu sou o bom pastor dá a vida, ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. Mas e o que você vai que resposta? Porque assim, toda ação, ela requer uma resposta. Toda ação requer uma reação. Essa é a lei da física. Falei que eu ia falar de física, mas toda ação requer uma reação. Por mais que eu não consiga pagar o preço que Cristo pagou por mim naquela cruz, mas sabe aquela inquietação que você fica muitas vezes? Eu preciso responder, eu preciso demonstrar o meu amor, eu preciso dar alguma resposta a esse amor que foi feito por mim na cruz. Eu preciso responder, eu preciso me entregar, eu preciso renunciar, alguma resposta eu preciso dar. Senão fica apenas uma coisa unilateral, onde eu aceito só o sacrifício que Cristo fez por mim, mas quando se trata da minha parte, porque a palavra fica muito clara, que diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. E essas partes do evangelho as pessoas vão ocultando, vão pegando a Bíblia assim, parece que vão fazer um caminho de rato, né? Cortando assim, aí você vai olhar a Bíblia assim, tá cheio de buraco. Fala: cadê os versículos daqui? Não, é porque essas partes eu não gosto muito. Tinha um texto, tem coisas que eu tenho que falar, mas tinha um cara, um ator famoso e tal, que ele é homossexual, e todo hotel que você vai nos Estados Unidos tem lá uma Bíblia. É de praxe, né?
Eles têm uma Bíblia lá tal. E aí ele foi e postou na rede social tal e tirou aquele texto, arrancou a página da Bíblia de Levítico que fala sobre homossexualismo e tal, a página de Romanos 1 e tal, arrancou a página mesmo. E aí foi uma euforia, que aí um monte de gente foi fazer essa mesma. Não adianta arrancar, a verdade está escrita. Porque é mais fácil arrancar aqui do que arrancar daqui. Então a gravidade que o pecado trouxe foi tão séria, que todo ser humano que passou a nascer depois de Adão, começou a nascer no pecado. Começou a nascer escravo do pecado, separado de Deus e morto espiritualmente. Todos nós nascemos nessa condição. Todos nós nascemos até como criatura, nem como filho de Deus. Porque nascemos escravos do pecado, separados de Deus e mortos espiritualmente. Certo? Então, se eu nasci assim, pastor, como é que faz? Até você aceitar Jesus, a gente vive nessa condição. Por isso que eu preciso entender a gravidade, porque a cada dia que a humanidade vai se aproximando à volta de Jesus, as coisas vão se apertando. A porta estreita, ela não passou por reforma nenhuma, ela continua estreita. Ela, sabe, eu estou falando tudo isso pra gente, mas parece até que é pesado e tal. Não, viver com Jesus é maravilhoso. Ter o Espírito Santo habitando dentro da gente, as coisas que Ele faz no nosso meio, os milagres que Ele faz, as maravilhas, os prodígios, os sinais, as coisas que Ele faz na nossa casa, no nosso meio aqui como igreja, é maravilhoso. Mas é necessário não ficar só com uma parte do Evangelho, mas ficar com o Evangelho todo, com ele todo. Já viu criança que você põe uma comida no prato e ela fica separando? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. Não, é para comer tudo. Aqui tem a parte que tem gosto bom e a parte que não tem gosto amargo. Como diz lá o próprio o anjo dá um livrinho para o João comer, e ele fala que na boca era um mel, mas no estômago o negócio dava ruim, que era amargo. Quando ia descendo assim, o negócio já não descia bem. Porque muitas vezes tem partes doces e tem partes que confronta, que fala que não é desse jeito, que confronta a nossa personalidade, e que muitas vezes quer tirar o orgulho, e que muitas vezes quer colocar numa condição para servir o meu irmão e não me achar que eu estou por cima da carne seca, ou que eu estou bem, ou que não, eu tenho que perdoar. Eu não, você mesmo que tem que perdoar. Somos nós mesmos. Nós temos que ser os primeiros a perdoar. Nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo para o mundo. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E muito mais até, as pessoas têm que ver em nós, porque às vezes eles acham, eles estão prontos para apontar o dedo. E ver em nós não alguém arrogante, alguém que se auto-intitula o santo, aquele que não, pessoa que pode sim cometer um erro, mas que está na presença do Senhor, mas que dá o exemplo, mas que dá bom testemunho, mas que está o tempo todo buscando a presença de Deus, o tempo todo. Então, eu não posso achar que não tem nada demais alimentar um sentimento, que não tem nada demais, sabe? Não. Eu preciso entender a gravidade. Eu não posso achar que não tem nada demais. Essa frase, não tem nada demais, Deus entende, são frases que podem nos levar para o inferno.
São frases que não tem nada demais. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que, já que não tem nada demais, então vamos parar e vamos raciocinar. Não tem nada demais, né? Tá bom, então. O Espírito Santo vai se agradar disso que eu estou achando que não tem nada demais, ou ele vai se entristecer? Ou ele vai se afastar de mim? Porque a Bíblia fala que a única coisa que nos faz separação de nós e Deus é os nossos pecados. Então, eu preciso entender a gravidade. Eu preciso entender que assim, eu não posso alimentar uma coisa que eu não tenho controle. O pior erro do ser humano é achar que ele tem controle da situação. Mas esse é o pior engano, é o maior engano de Satanás. Sabe qual é o maior engano de Satanás? É falar assim: você está no controle da situação. Quantas vezes o presbítero de prova, a gente parava assim, os caras com o nariz cheio de catota de cocaína, e ele falou: não, eu tenho controle, eu paro a hora que eu quiser, né? Quantas vezes, quantas vezes? Não, eu paro a hora que eu quiser. Esse é o maior engano de Satanás. Não caia nesse engano. Não, eu estou no controle, eu tenho controle sobre mim. Que isso, pastor? Está pensando que eu sou qualquer... Não, eu tenho controle da situação. Estou no controle. Estou no controle. E aí já começa a dar ruim. Porque aí você está mostrando que Jesus não está no controle, que quem está no controle é você. Então, tira você do controle e ponha Jesus no controle. Ponha Jesus no controle. Não alimente aquilo que você não tem controle. O pior erro também, o outro erro, é achar que a gente tem, super crente. Não, eu consigo, não, eu vou lá. Pra que não vou ficar de conversinha com mulher na internet, com pessoa, pode ser com quem for, pode ser da forma mais inofensiva. É assim que Satanás aparece, da forma mais inofensiva possível. E quando vê, você vai devorando, comendo, até te devorar por inteiro. Não caia nessa cilada. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Portanto, nós não negociamos os nossos princípios, porque nós fomos tirados das trevas, nós fomos tirados da escravidão e fomos levados e trazidos para a maravilhosa luz, em nome de Jesus. Amém. E aí, pastor, então, o que a gente faz agora? Se está todo mundo lascado, só que a gente leu o texto que diz que o castigo que estava nos traz a paz estava sobre ele, e que as iniquidades de todo mundo foi sobre ele. E nós lemos o texto de 26 que: Senhor, se possível, passe-me esse cálice. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele também não só morreu na cruz pelos nossos pecados, ele recebeu o cálice da ira de Deus sobre ele. Por pecado dele? Não tinha pecado. Ele não só foi condenado por um crime, por vários múltiplos crimes que ele não cometeu, por amor a nós, como também recebeu o castigo que nos traz a paz, a sentença. O cálice da ira de Deus foi sobre ele. A ira, Deus descarregou a ira dele sobre ele, que era para nós, eu e você, por causa dos nossos pecados. É aí que a gente começa a entender o tamanho da gravidade do pecado.
a ponto dele soar gotas de sangue, seus vasos sanguíneos, capilares aqui dos pelos estourarem e ele começar a suar gotas de sangue. Tamanha angústia, o texto diz, ele mesmo fala: a minha alma está angustiada até a morte. Então não era qualquer coisa, não foi qualquer morte. E até tem um texto no The Chosen, né, que tem aquela passagem lá que ele olha assim e vê uma galera assim, né, crucificada, né. Os romanos eram cruéis demais. Só que a diferença de todos os outros que morreram crucificados é que Jesus morreu por múltiplos crimes que ele não cometeu. E o peso do cálice da ira de Deus estava sobre ele. Havia um peso muitas vezes maior sobre ele. Muitas vezes maior. Muitas vezes. Então, Cristo é necessário. Se o pecado foi algo tão horrendo, tão grave, que trouxe destruição para a humanidade, então Deus iria responder à altura. Está entendendo? Deus iria responder à altura, porque o pecado não pegou Deus de surpresa. É isso que eu e você também precisamos entender. Não pegou Deus de surpresa. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar com Abraão. Abraão não deu certo. Vou tentar com Jacó. Antes da fundação do mundo. Foi morto na fundação do mundo. Mas como assim? Isso aí é um assunto para um outro dia. Que senão a gente vai... Está entendendo? Então, Deus precisava responder à altura. E aí é que eu e você precisamos nos valer e dar valor pelo sacrifício que foi dado, foi entregue por mim e por você. O sacrifício do homem perfeito. Certo? Visto que o homem veio, o homem herdou, nós nascemos com a herança do pecado em nós. Então, Cristo vem como homem, o Verbo se faz carne, e ele se materializa, e ele vai para a cruz, morre pelos nossos pecados, cumpre a lei, morre, sofre a maldição dos nossos pecados no corpo dele, para nos resgatar da escravidão, tirar da escravidão e nos libertar da escravidão do pecado, certo? A quem estava separado, nos trazer de novo para perto de Deus, porque o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então agora você tem acesso direto a Deus, e nos aproximar do Pai de novo, e nos dar a vida eterna, e a vida e vida em abundância. Então era necessário. Dentro disso a graça se manifesta. A graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta para dar ao homem aquilo que ele não merecia. A graça de Deus só começa a se manifestar, e tem se manifestado até os dias de hoje, para dar ao homem aquilo que ele não merecia, porque Cristo morreu no lugar do homem para dar vida e vida em abundância. A graça se manifesta para responder não só à altura do pecado, mas muito mais, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estava falando também disso, aonde durante milênios abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ainda que você tenha feito, ainda que você tenha se entregado muitas vezes à prostituição, à mentira, à discórdia, à inveja, ao orgulho, nada disso vai apagar e vai dizer assim: você pecou demais, você não tem mais como ser salvo. Você pecou demais, então assim, infelizmente, para você
Não dá. Já bateu a cota, né? Deixa eu ver aqui. Ó, se fosse um pecado a menos, você ainda dava para ser salvo. Mas como você pecou, né? Então, infelizmente, não. Durante muitos anos, aonde milênios abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque foi oferecido um sacrifício muito mais excelente e suficiente para nos resgatar, eu e você. Então, você e eu, o que devemos fazer? Dar valor e falar assim: eu não vou cuspir, eu não vou cuspir na cruz, eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus na minha vida, não o sacrifício que foi feito pela humanidade, mas na minha vida. Eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus na minha vida, de modo nenhum. Aliás, coloque de pé. Eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus na minha vida. Foi grave? Foi grave. Foi grave o que aconteceu. Gravíssimo. Tão grave que Deus não mandou anjo para resolver. Deus não mandou anjo. Deus não mandou profeta. Deus não mandou sacerdote para oferecer um sacrifício. E olha que o texto diz lá em 1 Reis que Samuel ofereceu 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Imagina o trabalho que foi oferecer tudo isso, porque não era só chegar a matar e não, tinha que cortar no lugar certo, o sangue derramar, e a bacia, separar os órgãos. Olha, é trabalhoso. Quantos dias e dias levou para fazer isso? Mas o sacrifício de Cristo foi um só. Um só. Um só. Por mim e por você. Porque a gravidade, o assunto era sério. O problema era sério. E aí, se o problema é sério, eu vou ficar brincando com aquilo que Cristo resolveu na minha vida? Eu vou ficar brincando? Você que é homem, não brinque. A arte da sedução, o sangue de Jesus tem poder. Você é homem de Deus, separado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mulher, moças, meninas, quem está aqui, não sei, quem é casada, use a arte da sedução só para o seu marido. Ponto. Cuidado com quem você fala. Cuidado, mulheres, quando você vai falar com um homem. Cuidado com a maneira que você fala. Cuidado com a amizade. A única amizade que você tem que ter é com o seu marido. Um homem, da mesma forma. Da mesma forma. Cuidado com as artimanhas. Cuidado para você não achar que você está no controle da situação. Eu estou controlando tudo. Está tudo sob controle. Sob controle de quem? De você ou de Cristo? É necessário estar no controle de Jesus. É necessário entender a gravidade da situação. Sabe por quê? Porque se tem um precipício ali, e eu vejo olha daqui, eu já sei que é extremamente profundo, então nem na beirada eu vou parar, porque eu já sei que se eu parar na beirada eu posso correr o risco de cair. Então nem na beirada eu vou parar. Eu vejo daqui mesmo, ó, vista limpa, tá bom demais. Amém? Feche os teus olhos. A
gravidade do que tem acontecido nesses últimos dias. É muito sério. É muito sério. Há quem diga que não pode falar não pode confrontar não ministra essas coisas não, pastor, não fala esse negócio de pecado aí, não, pelo amor de Deus, não fala isso, porque senão as pessoas vão embora da igreja. Não fala isso. Ué, se as pessoas forem embora da igreja porque está sendo denunciado o pecado, então significa que elas não vieram para a igreja por causa de Jesus. Elas vieram para a igreja por outra razão, para afagar o seu ego, para buscar uma bênção, menos por causa de Jesus. Então, agora, se eu ouço, arde dentro de mim e eu falo, não, eu quero ser parecido com Jesus, eu vou me negar eu mesmo. Se for necessário começar tudo do zero, eu vou começar do zero. Mas eu não vou viver essa vida que eu vivo. Eu não vou brincar com nada. Eu não vou parar na beiradinha de nada. Que raio de beirada. Eu não vou parar na beirada de nada. Eu não vou correr riscos. Eu não vou correr riscos. Eu não vou correr riscos porque eu sei o que Jesus fez por mim. Comece a orar. Comece a orar e se limpar, limpar a tua mente, dizer, Espírito Santo, limpa a minha mente, limpa os meus sentimentos, limpa, Senhor, as minhas motivações, em nome de Jesus. Tira de mim, Senhor, em nome de Jesus, todo o egoísmo, Senhor, toda a dureza de coração, todo o orgulho, toda a arrogância, toda a soberba, toda a inveja, vai denunciando mesmo, em nome de Jesus. Se existem raízes, porque nós estamos na presença do Senhor, em nome de Jesus, nós não pregamos que somos eu sou santo, santinho e não erro, porque eu sou super crente, não. Nós nos colocamos diante da presença do Senhor. A diferença é que nós não vivemos na prática do pecado, mas eu vou buscar cada vez mais a presença dele, porque a cada dia eu quero ser cada vez mais limpo, eu quero ser cada dia mais santificado, eu quero ser cada dia mais um homem separado, uma mulher separada, alguém que renuncia cada vez mais e que não tem nada mais a ver com este mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Quando muitas vezes achamos que estávamos no controle da situação, e se ainda hoje achamos que estamos no controle, não vai acontecer nada, está tudo sob controle, mas não está sob controle de Cristo. Senhor, nos perdoa quando achamos que estávamos muito bem e que não, está tudo certo, eu estou aqui. Não, em nome de Jesus, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nos lava com o teu sangue nesta noite, em nome de Jesus. Nos perdoa quando muitas vezes nós temos dureza no nosso coração e não queremos perdoar, e queremos, Senhor, ser orgulhosos e não queremos admitir os nossos erros, e endurecemos o nosso coração para a tua palavra frutificar em nós, e muitas vezes não admitimos que somos falhos e que erramos em determinadas situações, e que erramos lá atrás, e que erramos em muitas atitudes. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia quando somos orgulhosos, tem misericórdia de nós
quando mentimos a respeito de nós mesmos. Tem misericórdia de nós quando não admitimos que precisamos mais de Ti. Tem misericórdia de nós quando o Teu amor já se esfriou dentro de nós. Tem misericórdia de nós quando não nos valemos do sacrifício, achamos que foi um sacrifício qualquer. Tem misericórdia de nós quando não entendemos a gravidade do pecado e muitas vezes estamos brincando com ele ainda, e muitas vezes queremos fazer vistas grossas para determinadas situações da nossa própria vida. Não, chega, basta hoje. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, em nome de Jesus. E para trás eu não volto mais, e o velho homem não vai ressuscitar dentro de mim, e o velho homem não vai brotar dentro de mim. Eu não serei escravo do pecado. Oh, em nome de Jesus, a minha mente não será cauterizada pelo pecado, a ponto de eu fazer coisas e não sentir mais nada. Nos livra disso, Senhor, e age em nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejamos homens e mulheres separados e santificados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você que nos assiste, você tem que ser separado, você tem que ser santificado. Você achar que você está tudo sob controle, está sob o seu controle, já deu ruim. Não é que vai dar ruim, é que já deu ruim. Volte para a presença, não assuma o controle, mas entregue o controle para Jesus. Amém? Deus te abençoe. Sabe o que